aí, você é estudante do ensino médio, você que está cursando letras ou qualquer outro curso da universidade, já se perguntou como as palavras ganham significado? Hoje vamos explorar 3 áreas fascinantes da linguística: a semiótica, a semântica e a pragmática. Estudar esses conceitos são essenciais para entender como a linguagem funciona e como nos comunicamos uns com os outros diariamente. Mas antes de compreendermos esses conceitos em questão, é necessário entender o que é a linguagem. A linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideais, opiniões e sentimentos. Ela não se restringe apenas à língua falada e escrita, mas vai muito além e abrange diversas formas de comunicação. Vamos explorar algumas ideias como exemplo. A linguagem verbal. A língua falada é a forma mais comum de linguagem verbal. Utilizamos as palavras, as frases e as entonações para comunicar uns com os outros oralmente. A língua escrita envolve a produção de interpretação de textos escritos em cartas, artigos, livros e até mensagens no WhatsApp. Já a linguagem não verbal envolve gestos e expressões faciais, como olhares e sorrisos, que também transmitem informações. A linguagem corporal envolve vestimentas, posturas e movimentos físicos. E outro exemplo de linguagem que se tornou bastante comum na sociedade e que não podemos esquecer de mencioná-lo é a linguagem digital. A era digital trouxe novas formas de linguagem, como mensagens de textos, emojis, memes e hashtags, além de outras formas de linguagem como a artística, que envolvem pinturas, danças, teatro, cinema e etc. E a linguagem mista, que combina elementos verbais e não verbais, como numa apresentação de slides com textos e imagens. Em resumo, todo signo é considerado uma forma de linguagem, pois a linguagem envolve uma variedade de signos que se combinam para criar significados. Vamos, portanto, ao conceito de semiótica. A semiótica é a ciência que estuda os signos e sua significação, tendo em linguagens humanas quanto na natureza, ou seja, ela abrange todas as linguagens, sejam verbais ou não verbais, e esses signos são indicadores de algo dentro de um contexto sociocultural. A título de exemplificação, podemos identificar as estratégias retóricas utilizadas em um discurso político. Um político pode usar a imagem de uma ponte como metáfora para unir diferentes grupos sociais, e é aí que precisamos perguntar: que ponte é essa e em que sentido ele usou essa palavra específica? Outro exemplo é a análise de semiótica na música. As letras, melodias e os instrumentos também são signos. Como a música evoca emoções e cria os significados, por exemplo, uma melodia alegre em tom maior pode provocar ânimo e alegria. Enfim, a semiótica desvenda segredos por trás de diversas formas de linguagem e comunicação e revela para nós como os signos criam significados no mundo. A semântica, por sua vez, lida com o sentido das palavras e suas expressões. O signo linguístico é formado pelo significante, que é basicamente a forma da palavra, e pelo seu significado, que é a ideia. Ela é independente do contexto e foca no significado que compõe as línguas naturais. É importante ressaltar que a semântica também tem avançado para o estudo de linguagens artificiais, como as computacionais. Para exemplificar, basta pensar na tradução automática. A semântica é crucial para traduzir corretamente entre idiomas diferentes. Ela considera nuances de significados para produzir traduções precisas. Por exemplo, as ferramentas como o Google Tradutor. E também na análise de sentimentos, em que a semântica é usada para determinar o tom emocional de textos. E nas análises dos sentimentos em redes sociais. Por exemplo, ela identifica se um comentário é positivo, negativo ou neutro. Assim como a semiótica, a semântica também é uma ferramenta muito importante para entender a linguagem em suas várias formas e contextos. Já a pragmática considera o uso efetivo da linguagem em situações reais. Além do significado literal, ela leva em consideração o contexto e as intenções do falante. Um exemplo de como a pragmática se aplica em diferentes manifestações de linguagem é o de se despedir de alguém usando diferentes formas. Preciso ir embora, foi um prazer, atenciosamente, cordialmente, dependente se estamos em ambiente formal ou informal. Ao dizer
você não quer ir à praça hoje? A implicatura pode ser que a pessoa está convidando a outra para ir à praça. Também nas expressões idiomáticas como abandonar o barco, o mesmo que desistir, acertar na mosca, o mesmo que acertar de primeira, e o céu aberto, o mesmo que ao livre. Essas expressões retratam traços culturais e são específicas da língua, e muitas não têm tradução, direta ou em outros idiomas. Relação entre as áreas. As fronteiras entre a semiótica, a semântica e a pragmática não são absolutamente claras e rígidas. Esses três campos da linguística estão interligados e se complementam, mas cada um tem seu foco específico, como vimos nos conceitos e exemplificações anteriores. Quando queremos compreender o signo e sua significação, devemos recorrer à semiótica, pois através dela conseguimos analisar imagens, gestos, compreender metáforas e o estudo de ícones culturais. Quando queremos entender o significado literal das palavras, frases ou expressões, recorremos à semântica, para analisar textos escritos e traduções de idiomas. Já para entender o uso efetivo da língua em situações reais, usamos a pragmática para compreender a comunicação cotidiana, análise de atos na fala e o entendimento de ironias. Então, neste vídeo, exploramos a semiótica como ciência dos signos, a semântica como estudo do significado das palavras e a pragmática como análise do uso efetivo da linguagem. Como esses conhecimentos podem ser aplicados na sua vida? Se você gostou desse tema, pesquise mais sobre ele e dê continuidade à sua jornada de conhecimento.